construir uma carteira, que tenha uma renda passiva. Então, da mesma forma que a gente vai ter ali uma carteira de ações voltada para dividendos, a gente pode construir também uma carteira de renda fixa que tenha pagamentos todos os meses. E como é que a gente faz isso? Se a gente olha para os títulos públicos, a gente tem vencimentos pares, aqui no caso é ímpar, e vencimentos pares. Isso é fixo. Então, assim, os vencimentos ímpares, eles pagam sempre em maio e novembro. Os vencimentos pares, eles sempre pagam em fevereiro e agosto. E aqui está muito atrelado ao que eu falei de ser uma renda fixa. Eles sempre pagam um cupom de 6% ao ano. Então, assim, independente da taxa que você entra ali na NTN-B, que são os títulos atrelados ao IPCA, ele sempre vai te pagar um cupom de 6% em cima do que rendeu a inflação. Então, essa é uma estratégia que a gente tem utilizado muito para a geração de uma renda passiva. Só que a gente consegue isso com os títulos públicos apenas nesses meses, é, trazendo ali para a gente pagamentos apenas trimestrais. Desculpa, pessoal. Apenas trimestrais. Então, o que a gente começou a olhar para os créditos privados? Justamente para essa análise, por exemplo, de Petrobras e de outros ativos, que na sua maioria das vezes eles têm pagamentos semestrais. Então, a gente consegue selecionar ativos com a melhor análise de risco, dos AAAs, que a gente chama, com pagamentos semestrais, de forma que todos os meses a gente tem um pagamento ali para o cliente, para o investidor. Então, essa é uma estratégia que vem dando muito certo aqui, que os clientes têm gostado bastante, porque a gente consegue aproveitar as taxas de renda fixa, aproveitar o cenário e gerar uma renda passiva ali todos os meses para os clientes. E a maioria, assim, tirando os títulos públicos, todos os ativos selecionados são ativos isentos de imposto de renda. Então, assim, todo o rendimento, até lá no final, no resgate, quanto os pagamentos ali periódicos são isentos de imposto de renda. Isso é bem atrativo. Pode passar aí, João. E aí, voltando também um pouquinho para a carteira de renda, só recapitulando ali, como que a gente construiu essa carteira? Títulos com boa análise de risco, que tenham pagamentos todos os meses. E aí, qual que é assim, um a mais que a gente consegue nessa carteira, olhando para o cenário de hoje? A gente tem o que a gente chama de marcação a mercado, que é exatamente o que acontece nesses dois gráficos. Esse da esquerda, primeiro, por exemplo, eu estou investindo hoje numa LTN e eu estou pagando por ela hoje R$ 910. E eu sei que lá no final eu vou ter R$ 1.000. É tranquilo, estou investindo aqui, sabendo meu ganho no final ali, mas o que pode acontecer nesse meio do caminho aí? Pode ter volatilidade. Então, por exemplo, quando a gente fala de volatilidade, é expectativa de juros futuro. Vou explicar um pouquinho mais mostrando essa curva, mas assim, o que o mercado está esperando? Se eu fosse resgatar essa minha LTN amanhã, quanto que ela valeria? Então, se eu comprar aqui e levar até o vencimento, eu tenho meu rendimento ali numa reta crescente, sem nenhum tipo assim, olhando para o futuro, a gente não tem oscilação. Mas se a gente olha ali no mercado, se eu fosse resgatar essa minha LTN todos os dias, quanto que ela valeria? Então, por exemplo, a gente está num cenário hoje favorável, mas nesse gráfico aí, por exemplo, está mostrando que em determinado momento ele valeria aqui, por exemplo, R$ 870, que seria menor do que eu investi. Mas se eu levar até o vencimento, isso vai ter uma convergência. Então, isso que a gente chama de marcação a mercado. É como se eu cotasse todos os dias os meus títulos e veria ali o quanto ele está valendo no dia. Como se fosse, por exemplo, uma ação. Eu tenho todo dia a cotação na bolsa ali. Eu compro ela na baixa e vendo na alta. Essa é a minha intenção. Nos títulos de renda fixa são a mesma coisa. Só que eu não fico todo dia esperando sair dela. Eu não fico todo dia vendo o valor de saída dela. Mas é basicamente o que acontece ali quando a gente está falando de marcação a mercado. E aí, por exemplo, esse gráfico da direita é demonstrando da taxa onde que ela saiu para onde que ela foi. Então, o PU aqui decresceu. Aqui nesse mesmo momento, a taxa saiu de 5% para, por exemplo, ali 13%. Então, a gente teve ali o que a gente chama de deságio.
Eu comprei num valor maior e ali estaria marcando um valor menor. Mas por que que eu estou explicando isso? Porque hoje a gente está num cenário exatamente o contrário. A gente está com boas taxas, bons ativos, e, como o João falou, a gente está num cenário de queda de taxa de juros. Então, assim, o mercado já precificou isso, a gente é o segundo corte de juros ali, e o que que a gente olha? A gente tem um cenário mais claro, né? A gente estava ali, se a gente olhasse assim, uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, a gente estava com incerteza quanto a corte de juros, quanto à dimensão de corte de juros. Então a gente está num cenário mais certo, o mercado já está precificando que é um cenário ideal para alocação em ativo de renda fixa, porque seria exatamente o contrário disso aqui. Eu estaria investindo num PU mais baixo, esperando resgatar mais alto. É como se eu realmente estivesse investindo numa ação num preço baixo para resgatar num preço mais alto. Por que que eu estou falando isso? Porque os ativos são reprecificados todos os dias. Então, eles são precificados com base na curva de juros futuro e a gente espera que essa Selic caia. A gente tem projetado ali para ser um dígito até 2024, então a gente está exatamente no cenário contrário. Tem uma taxa alta e as próximas emissões que vão vir com essa taxa de juros menor, elas vão vir com taxas menores também. Então, seria nesse momento aí. Pode passar também, João. E aí é um pouco disso que eu falei. Eu acho que eu vou explicar também o conceito de ágio e deságio, que seria numa saída antecipada, que é o que a carteira também possibilita. Então, assim, como eu disse, a gente tem um cenário que as taxas estão altas e a gente espera que essas taxas diminuam. Então, seria, por exemplo, investir como se fosse aqui, nessa reta, no meio ali da curva, até chegar nessa linha verde. Então, eu teria um ganho, essa linha verde seria o meu ganho além da minha rentabilidade programada. Então, por exemplo, é como se eu estivesse investindo hoje num título IPCA mais 6, e aí, com a queda da Selic, com essa queda de juros, eu sairia ali, por exemplo, no IPCA mais 4,5. Então, assim, eu estou alocando numa taxa alta, IPCA mais 6, esperando sair no IPCA mais 4,5. Essa diferença de 1,5 de taxa é o que a gente chama de ágio. É o que a gente chama de ganhar uma rentabilidade além do que eu contratei nessa renda fixa. Então, assim, se eu levar até o vencimento, eu vou ter o meu IPCA mais 6 lá garantido, vai render IPCA mais 6 sem nenhum problema. Mas o cenário hoje está muito favorável para a gente alocar, por exemplo, no IPCA mais 6 e esperar essa taxa cair para IPCA, por exemplo, mais 4,5 e sair antecipadamente do ativo. Então, esse também, estou explicando isso porque esse também é um dos objetivos dessa carteira. Então, a carteira tem uma renda passiva, é atrelada totalmente ao IPCA. Então, todo o principal ali que coloque dentro da carteira vai render inflação. Então, em um cenário adverso, se a inflação disparar, você vai estar protegido ali e todo o seu principal vai ser corrigido pelo IPCA. E a gente tem um terceiro ponto positivo dessa carteira, que é sair antecipadamente dos ativos e garantir uma rentabilidade além da rentabilidade contratada, que hoje o cenário macroeconômico nos permite isso, nos permite fazer esse movimento, assim, pelas projeções, as tendências que a gente tem, então a gente permite falar isso e falar sobre uma saída antecipada, tá? Acho que era isso desse slide, João. E aí, só exemplificando também, como é que a gente olha essas oportunidades, tá? A gente olha muito para cenário e olha muito também para o que já, assim, para o cenário projetado e para o que já aconteceu, para a gente ter uma base histórica ali. Então, por exemplo, quando que foi os momentos ali que a gente teve uma abertura das taxas? Quando foi o momento ali que a gente saiu, por exemplo, de um 4,5 e foi para 6? Foi, por exemplo, ali no Joesley Day, que a gente teve ali muita oscilação no mercado, foram ali nas eleições de 2018, foi no início da pandemia, que a gente não sabia o que viria pela frente, então o que aconteceu? O mercado cobrava muitos juros no período à frente. Então, as taxas todas de renda fixa, todos os ativos de renda fixa, tiveram uma remuneração maior nesse período aqui. Se vocês observarem, a gente fala que abriu muito, assim, num intervalo muito curto de tempo, e depois foi se normalizando.
E hoje esse cenário aqui veio também, por exemplo, nesse cenário de crise fiscal, de arcabouço fiscal, de teto de gastos e toda essa conversa. Então, assim, quando a gente olha também para juros, a gente olha muito para o futuro e para cenário político também, que o cenário político aí vocês podem perceber também influenciou todas essas aberturas que a gente chama, possibilitando essas oportunidades. Pode passar também, João. E aí é a curva de DI futuro, a curva de juros aí que eu falei para vocês, que é o que a gente observa todos os dias, que é o que vai precificar ali. Por exemplo, o movimento da curva hoje são o que precifica os títulos de amanhã. Então, se a gente observar a curva hoje, nossa, a curva está, vamos supor, no cenário de Joesley Day. Todo mundo começou a pedir mais juros, sei lá, numa segunda-feira. E na terça-feira, todos esses ativos foram reprecificados com a curva de juros de segunda-feira. Então, assim, isso é o que a gente observa quando a gente vai falar de taxa de renda fixa. Então, se a gente observar, por exemplo, há 6 meses atrás, que é essa curva cinza, era o que o mercado estava pedindo de juros para todos os vencimentos, para 2024 até 2036. Então, o mercado pedia isso e as taxas de renda fixa foram precificadas com base nisso. Quando a gente olha para hoje, a gente teve uma queda já, olhando ali para cenário até de pandemia, até de arcabouço fiscal mesmo. A gente fechou um pouquinho a curva, mas eu vou mostrar para vocês a oportunidade que a gente tem no crédito privado, mesmo com esse fechamento que a gente teve de curva de juros, tá? Pode passar aí, João, por favor. Que assim, quando a gente fala, a gente viu que a curva fechou bastante ali de 6 meses para cá, e a gente fala muito disso de títulos públicos. Mas quando a gente olha para o crédito privado, a gente encontra uma oportunidade, por quê? Esse aqui essa curva preta aqui, ela é o spread, o prêmio que uma cesta de ativos de crédito privado remunera acima dos títulos públicos. Por que isso? Porque para você investir para você investir num crédito privado, numa missão privada, você precisa ter um prêmio a mais para você correr um pouquinho de risco a mais. Então, assim, se você não tem esse prêmio, não faz sentido você investir num crédito privado. É melhor você ficar num título do governo. Mas aí o que que aconteceu? A gente tem esse spread da média aqui, desde janeiro de 21. E qual que é a oportunidade que a gente ainda tem no crédito privado? Essa marcação em verde aqui foi exatamente o cenário do início do ano de Americanas e Light. Foi ali, não foi um cenário macroeconômico, foi um cenário, por exemplo, de Americanas, foi um caso ali de fraude, de Light ali envolveram outras questões, até operacionais mesmo, da empresa, do emissor, e o mercado começou a pedir mais prêmio para correr esse risco do crédito privado. Então, se a gente observa hoje, por mais que a gente teve uma leve queda aqui, a gente está em patamares do mercado exigir um prêmio maior do que em janeiro de 2021. Então, por mais que a curva de juros tenha se fechado, essa é a oportunidade que a gente encontra hoje. Então, assim, para ativos que a gente chama que tem a melhor análise de risco, que são os AAAs, o mercado começou a pedir mais prêmio pelo cenário de Americanas e de Light. Não por cenário macroeconômico. Então, a gente enxerga uma oportunidade bem grande ainda nos créditos privados por esse quesito. Então, assim, a curva não fechou completamente para o crédito privado, a gente ainda enxerga bem aberta ali. Tem emissores bem robustos, pagando prêmio bem interessante ali, que a gente espera que se normalize, que volte ali para patamar de janeiro de 21, por exemplo. Então, a gente quer aproveitar essa oportunidade também. Aqui está no 114, se eu não me engano, aqui estava no 101 em janeiro de 21. Então, a gente tem 13 bips ali acima do que da média do mercado ali, olhando para janeiro de 21, né, de spread ali que ainda está bem interessante. E se a gente olha até para 21 e 22 ali meio do ano, tá bem acima ali porque a gente teve uma queda ali nesse momento ali de pandemia, que não houveram emissões também, não houveram grandes emissões, mas hoje o mercado se mostra muito aquecido e pagando prêmios bem atrativos, tá? Acho que era isso, João. O pessoal tem alguma dúvida? Vamos lá, pessoal. Quer Agora é a hora das complementar, João? dúvidas. Acho que assim foi muito em linha com
com o que a gente comentou mesmo. Eu acho que hoje a gente está numa época que eu acho que melhor impossível, né, para pelo menos de 2016 para cá, mas assim, 2016 foi até um pouco diferente, tá, gente? Que a gente tinha 14,5% ali de Selic, assim, com uma abertura de curva completamente diferente do que a gente vê hoje, porque na Uhum, verdade os juros eles subiram eles desceram na caneta, né? Então foi um pouco diferente do cenário de hoje, tá? Então eu acho que os spreads de crédito hoje eles são maiores do que essa época, tá? Então assim por isso, até por isso que a gente resolveu fazer esse evento, porque a gente considera assim que hoje tá o melhor cenário possível para você ter uma rentabilidade muito alta, muito boa para sua carteira de renda fixa, e se expondo ao mínimo de risco possível, uhum, tá? E aí até falando um pouquinho do que eu pude ver em algumas palestras da Expert, né? Que para quem não sabe, a Expert é o maior evento de investimentos do mundo, enfim, então teve bastante parte de cenário de crédito privado, enfim, então o que eu pude perceber lá é justamente isso. O cenário de 2016 para o cenário de hoje, né, que ali nominalmente é o mesmo patamar de juros, né, mas é um mercado completamente diferente, muito mais evoluído, tá? Eu acho até que é importante também falar, Vivi, como você bem colocou da Petro ali, acho que muita operação hoje de crédito, ela não tá assim fazendo sem segurança alguma, assim, sabe? Tipo, fazendo por fazer, né? A gente uhum, viu aqui algumas operações como a debênture de Aegea em julho, colocando a operação da Aegea como uma segurança, né? Como a garantia do ativo. A gente vê isso em muitas emissões, tá? Nos últimos, algo- eu diria que um ano para cá isso aumentou bastante, a gente tem visto mais isso, né? uhum, Então, eu acho que pode ser muito bom daqui para frente. E como você bem falou, né, daqui para frente a gente está vendo um corte de juros, a gente vai ver a Selic em um ponto percentual ali, uma casa decimal ali, né, no ano que vem, e isso vai abalar o que a gente está vendo hoje em apenas um ano, né? Em apenas um ano a gente vai ter eu acho que vai ser bem expressivo o que a gente está vendo hoje para o que a gente vai ver em 2024, tá? E aqui tem uma pergunta aqui do José. A carteira seria totalmente em PCA? E aí, você quer responder, Vivi? que eu respondo. Na verdade, assim, a gente construiu essa carteira pensando em renda passiva e pensando também na proteção contra inflação e na marcação também a mercado que a gente consegue fazer. E olhando isso também, até pela disponibilidade de ativos, tá? Então, assim, a maioria, eu vou falar que, assim, 90% do que a gente tem hoje é emitido atrelado ao IPCA. Por quê? Exato. São emissões que não são tão curtas, tá? Assim, são emissões ali por volta de 5 anos, um pouco para frente. Então, ali a gente faz uma seleção eh, escalonando os vencimentos, tá? Mas por preferência também das emissoras, eles emitem mais atrelados ao IPCA, porque muitos delas, quando a gente olha, né, para os emissores mais sólidos, muitos deles corrigem a sua receita atrelado ao IPCA. Então, muitos deles emitem também atrelado ao IPCA, tá? Então, por exemplo, a gente gosta muito do setor elétrico. Setor de energia, que tudo ali é corrigido, toda a receita é corrigida pela inflação. Então, a maioria, quase que 90% ali das emissões são atreladas ao IPCA. Mas Sim. aí vem outro ponto. A gente não aloca 100% do patrimônio no cliente nessa carteira, tá? Então, assim, a gente preza pela diversificação. Isso aqui é um dos produtos que a gente gosta bastante de alocar, mas tem que respeitar ali também o perfil do cliente, tem que respeitar ali o percentual de alocação dependendo, por exemplo, do perfil do cliente, a gente aloca um pouquinho mais ali, sei lá, 20% atrelado ao IPCA, dependendo do outro perfil do cliente, a gente aloca 15% ou 10%. Então, assim, a gente respeita também a alocação atrelada à inflação. A gente não iria colocar o montante todo É, atrelado à carteira, tá? Mas seria mais um veículo para a gente investir atrelado à inflação, tá? e aqui o José tá perguntando, vocês fazem a venda com ágio procurando quanto de ganho no mínimo? José, não tem um mínimo, tá? Vai depender muito da marcação a mercado daquele ativo.
Dependendo do quanto aquele ativo, assim, tem uma série eu diria, uma série de eventos para poder corroborar no máximo de ágio possível, né? Uhum, Eu já vi ágio de B pagando 20%, né? Eu já vi ágio de uhum, 20% em B, né? Aquela B mais longa, então eu acho que, principalmente, e aí acho que até um detalhe importante de falar, tá, gente? Quanto mais alongado for o vencimento, mais uhum, volátil vai ser a marcação, ou seja, o ativo ele vai ter uma volatilidade bem maior do que o normal, né? Se a gente colocar uhum, algo ali para 5, 6, 10 anos, talvez, a gente tem uma volatilidade, eu diria, entre aspas e bem aspas aqui mesmo, mais controlada do que um ativo como uma B50, uma B60, tá? uhum. Explicando também um pouquinho do que a gente, do quanto a gente espera do ágio, eu acho que vai muito também do vencimento, vai muito também do emissor. Por exemplo, tem cliente que já chega para a gente e tem uma B60. E, eu não estou confortável com essa B60, eu prefiro ir para um crédito privado que vá até 2040. Então, assim, às vezes a gente não procura tanto ágio porque o cliente quer diminuir esse vencimento, entendeu? Então, ele quer ir para o crédito privado, tem uma remuneração um pouco melhor e encurta esse vencimento. Então, assim, às vezes a gente não fica simplesmente esperando chegar naquele ágio. Acho que vai muito do vencimento, do emissor e do perfil do cliente mesmo, tá? É, se, Exatamente. ai- Se ainda há espaço para marcação a mercado, há espaço também, tá? A gente olha muito para crédito privado, tá? Quando a gente olha para título público, a gente acha que fechou, mas ainda há espaço para fechar. Talvez não no tempo que, assim, a gente acha que fechou num tempo bem curto agora. A gente acha que tem para fechar ainda, mas não vai ser tão rápido quanto a gente viu agora, tá? Então, assim, a gente tem questões de reforma tributária, tem muito que olhar para o lado político ali também, mas a gente tem olhado sim, e tem esperado que feche também. Exato. Tempo máximo, eu acredito que seja a B60, né? Mas até, pelo menos assim, no crédito privado, o que eu já vi foi 2045, 2046, que Isso. era, se não me engano, era elétrica, mas no Uhum, título público é B60. Eu já vi a B84, né? Eu vi uma B84 em um dia desse, só que ela é o Renda Mais, né? Ela é é um novo título público, né? Que é com é voltado é um olhar mais previdenciário, digamos assim, uhum. mas é diferente. Eu acho que hoje na plataforma da XP o que a gente consegue é uma B60, tá? Isso. E aí, assim, como uma carteira, a carteira como um todo, assim, tem vários vencimentos. A gente trabalha ali entre 6 e 8 ativos. Chegamos ali até uns 10 também. Dependendo, mas assim, tem vários vencimentos. Então, assim, a gente começa com vencimento em 26 e vai ali até 46. Então, não é alocado em um ativo só, são diversificados ali de 6 a 8 ativos, de forma que a gente tenha vários vencimentos, tenha pagamento de juros no meio do caminho ali, tenha amortizações que a gente fala, até que a gente mitiga o que a gente chama de risco de reinvestimento. Porque quando Isso, você investe numa emissão bancária, um CDB, a gente não consegue fazer essa saída antecipada. Então, vamos supor que um cliente acabou de investir ali antes da pandemia num CDB e estava pagando no ano ali 7%, 8%. Aí veio a pandemia. Aí o juro subiu em um tempo curto ali. E até a Selic, que é o ativo ali mais conservador, começou a pagar 13,65. Então, a carteira desse cliente, naquele momento que ele aplicou, era um ótimo ativo, mas ficou defasada por conta do cenário macroeconômico. Então, quando a gente tem uma carteira que a gente tem escalonamento de vencimentos, que a gente tem amortização e que a gente tem pagamento de juros, a gente consegue fazer um fluxo de reaplicações. Então, aí, se houver alguma mudança na curva de juros, essa carteira não fica defasada. Essa carteira vai ter sempre taxas atrativas para o momento e a gente aplicando constantemente ali. Então, assim, é um dos pontos positivos também, tá? isso. E o tempo máximo, José, respondendo a sua pergunta, varia muito de você, né? Eu acho que isso está muito mais atrelado a você. O título público, como a Vivi falou, né, e título público e crédito privado, a gente tem uma janela de 20 anos aí, né? Eu diria que de 26, que é um bom tempo ali, né? A gente está falando de 3 anos, até 46, né? Vai depender muito do seu filho. Uhum, Cara, o quanto você quer alongar a carteira, né? O quanto você está disposto ali a ter de volatilidade numa carteira de renda fixa, né? Você quer mais, você quer menos, né? Os títulos.
mais longos e mais curtos, eles têm uma diferença na taxa também, né? Então, isso Uhum. vai tudo. Eu acho que depois a gente pode sentar e bater um papo ali mais alinhado ali ao seu perfil, né? E descobrir qual que é a melhor carteira, o melhor perfil de carteira ali para você, tá? O Marcelo está perguntando quais são os ativos da carteira hoje. E aí, Vivi? Temos Não, um. a gente tem variados ali, a gente opta também por ter um percentual é, bom ali em títulos públicos, tá? Para ter por ser um risco soberano, Isso, tá? E ter um pagamento de 6% ao ano ali, acima da inflação. Aí tem, assim, a gente olha também, depende do dia da plataforma, tá? Então, por exemplo, a gente todos os dias as taxas mudam e a disponibilidade de ativos mudam. E a gente tem que casar também o pagamento de juros todos os meses. Então a gente olha ali, o que a gente tem mais seria, por exemplo, JBS, a gente tem uma disponibilidade muito grande. Se a gente olha para o setor elétrico ali, a gente tem Eneva, tem Taesa, então assim, vai muito também do dia ali. Não costuma ter tantas variações de um dia para o outro, mas pode ser que, por exemplo, durante 2 semanas ali varie, mas a gente sempre opta por colocar setor elétrico, commodity e setor de proteína. Então, que exato. são bem sólidos ali. Exatamente, exatamente. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que é sempre bom frisar que a gente, além dos títulos públicos, a gente também escolhe esses setores porque a gente consegue ter uma confiança maior no fluxo de pagamento dessas empresas, tá? Então, Uhum, né, acho que a JBS, até mesmo a JBS, por ter uma receita de 60% da operação em dólar, né, eu acredito que ela consiga até ter mais facilidade para conseguir ter todo o fluxo de pagamento ali das ofertas que ela se propõe a fazer, tá? Então, as debêntures, o CRI-CRA de ofertas, aliás, de empresas elétricas, a mesma coisa, né? São concessões de 30, 50 anos. Então, cara, a previsibilidade no fluxo de pagamento dessas empresas é enorme, tá? Então, é um negócio que a gente consegue ter um pouquinho mais de previsibilidade. Os ativos são todos no Brasil ou tem nos Estados Unidos? Não, hoje a gente só está fazendo com crédito privado aqui, no brasileiro. A gente hoje já tem disponível na plataforma da XP o acesso a bonds e private bonds, né, que é pelo XP Internacional. Né, só que assim, ainda é uma plataforma que começou esse ano, é algo bem incipiente ainda. A gente tem, inclusive, bonds brasileiros emitidos lá fora, a JBS mesmo tem bonds lá fora, né, que estão disponíveis na plataforma, Banco do Brasil, enfim, nesse tipo de emissor, a gente depois pode até sentar, bater um papo e ver, pegar. Só que tem um detalhe, tá, gente? Para internacional, os bonds eles têm um mínimo de US$ 5.000, tá? Então, para fazer uma carteira lá, eu acho que para partir, né, para uma carteira lá de 6 ativos, a gente teria que ter pelo menos ali US$ 30.000. Mas para ter o primeiro ativo, um ativo só, a partir ali da média 4.900, US$ 5.000. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Cláudio, Edson, Bravin, Tranquilo, João. maravilha. Mesmo porque a sua carteira tá com muito ágio, né, Edson? Tá com muito. É isso. Pô, montou a carteira em março, no auge da coisa, aí não tem como. Tá bom demais. Mas é isso, pessoal. Quem tiver mais alguma dúvida, pode me procurar. Quem quiser tirar mais alguma dúvida com a Vivi também, eu passo para ela a dúvida sem problema nenhum. Eu sei que pode parecer muita informação, mas isso aqui é o nosso dia a dia, tá? Então, se surgir mais alguma dúvida aí para frente, é só me mandar mensagem. Tô uma mensagem de distância aí de cada um de vocês. E é isso, Vivi. Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Tendo qualquer dúvida aí, só chamar a gente. Maravilha, então, gente. Vou encerrando. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Bravin, mais uma vez, obrigado, irmão. Pessoal, obrigado. A gente se fala. Até a próxima. Valeu, Tchau, valeu. tchau, pessoal. Obrigada. Obrigadão, Vivi. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal. Parabéns. Valeu.